Bom dia, Tudo bem, meu rapaz. irmão? Sim, tudo bom. A Ana já está aí? Bom dia, Ana. Vamos começar. Bom dia, queridos irmãos. Vamos lá. Vamos começar. Não fecha aquela ali, ó. Fecha essa aqui para... Porque ela é do quadro, né? Ali tá desse lado. Aqui melhora? Pra mim. Melhorou? Gala 3. Ó, Altier, Gala 333. Garrancho aqui do médico. Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Vamos continuar o nosso livrinho aqui. Né? A ótica do Evangelho. Né? A vida centrada no Evangelho. A ótica do Evangelho. Você tinha que a gente está estudando. Né? E no final, vou fazer as orações, tá? Para o aniversário da nossa irmã. Nosso primeiro casal aqui da RPI. Casou ontem. Que beleza. E por todos nós, né? Mas olha só, gente. Nós estamos estudando, basicamente, essas últimas semanas, hoje é um mês que começou a estudar. Olha só. Nós demos todas as doutrinas no ano passado, agora nós estamos aplicando essas doutrinas na vida do dia a dia. Porque não serve de nada a doutrina sem aplicação diária, a meu ver, né? Uma coisa teórica demais. Então, nós estamos estudando que o Evangelho, seja, quando nós nos aproximamos do Evangelho de Jesus Cristo, e ele é internalizado no nosso ser, que efeitos práticos que isso tem na nossa vida, como cristãos, como crentes. E nós estamos usando o gráfico da cruz. Toda a aula eu estou desenhando ele aqui. O que é esse gráfico? Né? Preste atenção. Isso aqui, essa linha aqui, é a nossa vida antes de conhecer a Jesus, antes de nos converter. Ou seja, nós não tínhamos conhecimento, noção nenhuma, percepção nenhuma da santidade de Deus e do nosso pecado. A nossa vida antes de conhecer Cristo, assim, o pecado é uma coisa corriqueira, é natural. Instituição. Era uma coisa era relativa, né? Hoje se relativiza muito. E também não tínhamos a percepção da santidade de Deus. Mas em coisas como hoje. A partir do momento que nos convertemos desse belo dia, começa a haver um processo de crescimento, essa coisa que representa o Evangelho, representa Cristo, onde nós, crescente, de forma ascendente, né, progressivo, começamos cada vez mais no nosso processo de santificação a ter uma percepção da santidade de Deus cada vez maior e uma percepção do nosso pecado cada vez maior. Mas a partir daí, em que nós percebemos o nosso pecado, nós percebemos na mesma intensidade a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Isso nos leva a uma vida nova, uma nova vida, uma novidade de vida, nascer de novo, como Jesus falou com Nicodemos. Nós vemos a grandiosidade do amor de Deus por nós, da santidade dele. Santo, santo, santo. E o quão pecador eu sou. E o quanto necessito deles. Necessito do Evangelho, de Jesus, para poder viver. Então, quando nós falamos em salvação, nós falamos da salvação eterna, quando nós morrermos, né? Ou quando Jesus voltar, que vai voltar, que está nas portas. Ok. Mas existe um efeito na minha vida hoje aqui. Na vida hoje, na minha vida diária, na minha vida do meu trabalho, na minha casa, na minha família, na igreja, nas minhas relações. Onde eu vou ver uma percepção cada vez mais crescente da santidade de Deus e do meu pecado. Só que nós ainda temos uma luta contra a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa. Então, é comum que a gente tenda, e se nós piscarmos os olhos, nós fazemos isso. Tendemos a encolher a cruz de Cristo. Né? E aí nós discutimos nas últimas aulas, ou seja, é uma questão muito antropocêntrica, né? Egocêntrica. Nós começamos a ver a minha própria justiça. Então eu começo a ter o quê? Quem se lembra? Quando eu encolho a percepção do meu pecado, é o quê? Quem lembra aí?
É o fingimento. Começa a me esconder com algumas caixas, assim, né? Tipo assim, eu sou um grande teólogo. A teologia dele não chega perto de mim. Eu sou um bom chefe de família, nunca me divorciei. Sou eu. Eu busco as coisas. Eu tenho um monte de exemplo, né? Por exemplo, eu sou inteligentíssimo, aprendo rápido. Isso é minha justiça. Você quer ver? Claro. Fala aí, Jacques, O Carlos fez a publicação do filme falando sobre a eleição de lá. Sim. Aí comecei a ler os comentários. Teve um cara que Você desceu ali. Não, sabe como ele respondeu? Ah. Muito obrigado, bom dia. Eu achei fantástico. O Antônio Carlos é isso. O cara foi estudo. O Antônio Carlos é Eu isso. falei, que isso? Eu aprendo demais. Muito obrigado, bom dia. É isso aqui. Isso é o quê? A resposta do Antônio Carlos. Vocês perceberam que eu não sou menos, mais pecador do que ele, nem menos, né? Você tem a percepção da santidade de Deus, uma ética toda moldada na cruz, né? É difícil isso, tá? Não, você vê na prática, entendeu? Então, e também temos o contrário, né? Vou colocar aqui para vocês. Seria o quê? É o fingimento, o desempenho. Lembra? Desempenho com a cruz. A cruz em relação à santidade de Deus. É fazer coisas para buscar o sorriso de Deus na minha vida. Eu vou para a igreja todo dia, eu leio a Bíblia todos os dias, né? Pode ver que é tudo eu. Então Deus vai sorrir para mim por isso. Aí já vira justiça própria. Justiça própria. O legalismo, ele entende muito isso aqui. É você fazer coisas, tentar cumprir a lei para ter o sorriso de Deus. E nós fizemos um exemplo com a mulher pecadora, né? Que ia ser apedrejada, onde Jesus fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus coloca, vocês estão sendo, eles estão fazendo um fingimento que vocês são tão pecadores quanto ela. Inclusive, enquanto essa mulher está seminua aqui, alguns de vocês tiveram pensamentos de adultério com ela, pecadores. Sim. E também dessa justiça própria em relação ao desempenho. Vocês são religiosos, né? Escribas e fariseus, mas são pecadores. Vocês não estão entendendo a misericórdia de Deus. E a única pessoa nesse episódio que saiu dali regenerada, com o entendimento do evangelho, foi a mulher, a própria mulher. Ela sai dali percebendo seu pecado, mas sendo alvo da maior misericórdia do mundo. Um Deus perdoador, que ama perdoar. E aí nós entendemos esse entendimento do desempenho. E aí falamos como crer no evangelho de forma positiva na última aula. E hoje nós vamos abordar um tema que até o Antônio esteve trabalhando nas pregações, que é a relação da lei com o evangelho. Queria primeiro começar a aula com uma pergunta para vocês. O que é a lei? O que é a lei? Os preceitos. Os preceitos. Mas onde ela está? Onde ela está? Pentateuco. Boa resposta, Marilza. Pentateuco já vem na nossa mente, mas fala. Mas na vida também, porque são coisas ali que é para a gente no dia a dia. Você também respondeu você realmente está falando com um conceito muito bem calvinista, bem reformado, que é a lei que Deus escreve dentro do coração. O homem, no fundo, ele tem a lei impressa no seu coração, só que o pecado, ele gera uma falta de compreensão disso, né? Abafa isso. Mas o homem tem a lei escrita dentro de si. É o que Calvino descrevia como sensus divinitatis, o senso de Deus. Todo ser humano tem o senso de Deus. Só que o pecado abafa. Né? Mas aonde mais está a lei? Eu acho no coração de Deus. No coração de Deus. Mas por quê? Porque são preceitos de Deus. Mas como é que eu sei? Está no coração de Deus. Eu consigo ver o coração de Deus? Na Bíblia. Muito bem. Minha esposa, Paula, na Bíblia. Aonde na Bíblia? Só no Antigo Testamento? Está na Bíblia toda. Esse é o primeiro conceito que eu quero falar com vocês. Quando você lê o Sermão do Monte, você vai ver que tem lei ali.
Né? Tem lei, tem mandamento que Jesus está falando. Também, né? Quando você lê as epístolas paulinas, é cheia de lei. Puxa, que é bom, justo. Puxa, que é bom, que é justo. Quando você lê as epístolas gerais, Tiago, Sermão do Monte? Sermão do Monte é lei. Pura. É lei pura. Só é lei. Foi pro Salomão. Salomão é lei. Salmos é lei. Você vai ver a lei na Bíblia inteira. Mas existe a graça também. A gente tende, gente, a colocar a lei no Antigo Testamento e a graça no Novo. Não. Existe graça de Gênesis a Apocalipse e existe lei de Gênesis a Apocalipse. São preceitos que Deus determina para que o homem siga. Por que que ele fez isso? Porque nós temos tendência para queda. Né? Nós somos caídos. Então tem que haver lei. Se não haver lei, Ele revelou, né, o que ele queria. ele revela a sua vontade, que nós chamamos de vontade preceptiva, dos preceitos. Né? A vontade dos preceitos, né? Os preceitos de Deus. Né? Então, Deus, na sua revelação escrita, ele escreve a lei, inclusive a lei moral que persiste até hoje. Então, quando Jesus vem e nos salva, né? E morre lá na cruz, a lei está morta. Mas como é que Antônio falou lá em Romanos 7 que era o marido morto, a lei está morta? Tá olhando ali o marido morto. O que é isso? Ela foi cumprida, né? Mas está morta? Não. E o próprio Paulo disse que ele não veio para acabar com a lei, Para cumpri-la. A lei não morre, gente. A lei não morre. O que está morto na nossa vida é o quê? É o pulo do gato, para mim, na interpretação dessa passagem, que o Antônio está ensinando para a gente. É a maldição da lei. Da gente, a culpa de você não fazer, né? Nós estávamos sob a maldição da lei. Todos os seres humanos, sob a maldição da lei. Jesus cumpre a lei e recebe a maldição sobre si. E ele nos imputa a justiça dele. Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos da obediência. Só que quando chega em Deuteronômio 28, 15, fala as maldições da desobediência. Ele fala, se não cumprir isso e aquilo, todas as maldições virão contra você. E como nós somos pessoas depravadas pelo pecado, no limite nós conseguimos cumpri-las. Ou seja, se não é a graça e misericórdia de Cristo, nós seríamos amaldiçoados pela lei. Peraí, então vamos lá. A lei para ser válida tem que ser. A lei de Deus ela tem que ser cumprida ipsilítem, totalmente, né? Conseguimos cumprir a lei? Não. Nós, se esforçar, então não preciso cumprir lei. Então não preciso cumprir a lei? Espera aí, então, se eu não consigo cumprir a lei, então eu posso viver da forma que eu quero, porque eu não preciso de lei. Na verdade, Como é que é isso? Eu estou confuso, me explica aí. nós conseguiríamos cumprir a lei, mas nós devemos amar essa lei. E a lei, ela demonstra o caráter de Deus, para os seres humanos impossíveis. Então, por isso que a nossa vida é através da fé. Aquilo que Cristo fez. Perfeito, varão. Perfeito, mas se eu não consigo cumprir, eu amo a lei. Acho a lei linda de Deus, né? A lei bonita, né? Nós amamos a lei. Mas eu não consigo cumprir, então como é que eu me relaciono com ela? Por meio de Cristo. Hã? Por meio de Cristo. Mas se Cristo, então, cumpriu a lei, então eu não preciso mais, como é que eu faço? É aquilo que Paulo diz, né? Eu tô... Exato. Gálatas, tem uma passagem da Bíblia, no Novo Testamento, que fala bem sobre isso, é Gálatas. Né? Aliás, é uma carta de Paulo que eu amo demais. Ele coloca isso daí, né? De forma muito, muito correta, né? Então, gente, olha só. A lei é boa, a lei é santa, a lei é divina. E a lei não acaba. A lei é lógico, você tem que ver o seguinte, tem que ler com sabedoria o Antigo Testamento. A lei civil de Israel, para aquela época, caducou. Né? A lei cerimonial, a gente não fica mais fazendo sacrifício de novilho, até porque Jesus foi um sacrifício definitivo.
Mas a lei moral continua, ela não acaba. Ela persiste, né? E é muito difícil, às vezes, para nós vivermos esse equilíbrio. Cumprir a lei e ficar dependente da graça. Manuel, uma coisa interessante, porque não é de não existir a lei. Basta uma obediência de Adão e Eva. Para tudo obediência virem. Mas a lei era isso. Mas não. Não, então, é isso que eu estou falando. Não, mas eu quero falar o seguinte: tudo que aconteceu posterior foi em função da desobediência do casal. Isso que eu estou falando assim. Já existe a lei, Sim. Deus já sabendo da possibilidade. Então, isso aí. Então. Eles esqueceram, entendeu? Deus entendendo a possibilidade daquele casal cair, o ser humano cair, Deus sabe todas as coisas, ele imprimiu a lei. Sim. Sim. E tanto é, Que a obediência, ela é a quando chave. eles obedeceram, o que eles fazem? Se esconderam. Se escondem. Eles sabiam que eles tinham que obedecer. Né? Estava dentro deles. É. A lei impressa no coração dos homens, né? Então, já havia lei. Deus determinou a lei. E eles não cumpriram. A lei era a obediência, e eles desobedeceram. Tá? Como isso. Exato. Na verdade, a lei foi feita para quê? Deus fez a lei para quê? Para ser cumprida. Para ser obedecida. E está a transgressão da lei pelo pecado em relação à santidade. Olha aqui, ó, como é que um gráfico da cruz isso entra, né? Quando você transgride a lei pelo pecado, a santidade de Deus exige justiça. Interessante isso. Interessantíssimo isso. Então, é o seguinte, quando eu peco, preciso de justiça. Porque o Deus Santo não pode ir contra os seus próprios, Ele não pode as suas próprias perfeições. Então, ele não pode deixar de ser santo. Ele não pode deixar de ser justo. Então, como isso foi resolvido? O próprio Deus envia seu filho, na forma de homem, pisa nessa terra, cumpre toda a lei de forma perfeita, morre, se faz maldito, madeiro, para que através da fé nele eu consiga ser justo, justificado por ele, não por mim. Essa é a manifestação de amor mais linda que houve no mundo, né? Morrer por pessoas que não mereciam, simplesmente por amor, né? Você mais toca, né? Você lê, foi do agrado de Deus morreu. A primeira coisa que vem na mente é a imagem de Cristo. O que foi do agrado de Deus morreu, Natan? Me diz. O que foi do agrado de Deus morreu? Você acha que Deus moer Jesus foi prazeroso para Deus em termos dele, de Jesus, de seu filho? Foi doloroso, mas foi agrado de Deus, porque é um Deus que tem prazer em perdoar nossos pecados. Ele tem prazer pela justiça dele, por amor ao seu nome, e ele tem prazer em cumprir pecados e perdoar o pecado daquele povo que ele ama. Somos nós. E nisso nós vemos o amor de Deus. A maior manifestação de amor já concedida na história do mundo foi na cruz, foi naquele dia, lá no Calvário. Tem história maior de amor que aquele. Aí, gente, então é o seguinte, entendemos o que é a lei, né? Entendemos que a lei ela está na Escritura toda e também está impressa nos nossos corações, certo? Então, nós temos esses dois problemas aqui, que é o legalismo e a licenciosidade. O legalismo é você tentar tirar o sorriso de Deus, aquilo que a gente já conversou, né? Através do cumprimento da lei. Ah, mas isso é só os judeus? Não. A igreja evangélica brasileira, hoje, em muitas das suas manifestações, é extremamente legalista. Extremamente legalista. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que você prega Moisés no púlpito, prega princípios que nem você mesmo que está no púlpito consegue cumprir aquilo, né? E você cobrar isso do povo, e sem entendimento que o povo não vai conseguir cumprir. Tipo assim, não darás falso testemunho. Eu não vou mentir. Você pode
entender que uma hora você vai mentir. Desculpe falar, mas a mente não tem problema. Hã? Desculpe falar, mas o caso da mente eu não curto. A mente lá de cima. Você vai mentir, você não vai conseguir não mentir. Você vai se esforçar para não mentir. E outras coisas, eu vou ter a gente vai ter uma parte prática, tá? Lê Jarbas para mim, por favor. Gálatas 3:3. Fala sobre o legalismo. O legalismo é um câncer, tá, gente, da igreja. É um câncer da igreja. Sabe? Você achar que você consegue cumprir a lei, não consegue. Calvino deu ele gerou, ele é bem claro nas institutas. Não é possível que o homem cumpra a lei toda. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Gálatas 3:3. Não há quem faça o bem, não há um sequer. É bíblico. Né? Fala aí, Jarvis, então. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Pois é. Insensatos Gálatas. Por quê? Porque eles estavam começando a viver um legalismo judaico ali. Aquelas pessoas que encontraram Cristo, encontraram o Evangelho. Sabe? Agora, ele considera a se viver na lei uma coisa carnal. Sabe? O homem tende a buscar meios de achar, de encontrar Deus fora do Evangelho. Um deles é a lei, o legalismo. Né? E o contrário é o quê? A licenciosidade. Nós chamamos de uma palavra mais difícil, que é chamada de antinomianismo. Tá? É você viver o seguinte: eu não consigo cumprir a lei. Então, se eu não consigo cumprir a lei, e Jesus cumpriu a lei por mim, então eu não preciso mais me preocupar com a lei. Senão eu vou virar legalista. Então eu vou viver minha vida. Se eu pecar, Cristo me perdoa. Se eu fizer uma mentirinha ali, Cristo me perdoa. E a licenciosidade. Né? Eu vivo assim, uma vida não é de libertinagem, mas liberalidade. Eu posso pecar, que estou tranquilo que Cristo me perdoa. Isso existe muito também. A gente está falando de dois opostos. Você está falando de uma igreja legalista, e os conservadores tendem a isso, e uma igreja liberal, onde o liberalismo tende à licenciosidade. Veja bem, que eu estou contando para vocês, é uma questão muito atual na igreja evangélica. Nós temos hoje um choque entre legalismo, que são chamados conservadores, e os licenciosos, que são os liberais. Entra em choque. Eu posso ser o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Posso. Deus Me ama, é amor. Deus é amor. Deus é amor. Eu pensei agora, um exemplo. A mesma linha do exemplo da pregação do pastor Afonso, eu agora invertendo. É como se fosse aquele marido que trai a esposa porque sabe que a esposa vai sempre perdoar. Exato. Ah, perdoa, vai se separar. Tá bom. Continuar aqui não dando atenção para ela, traindo, Isso. vou beber. Eu vou sempre voltar para casa. Sim. É isso. É o liberalismo. Né? Agora, e se esquecem que nós servimos a um Deus santo, santo, santo. Que o preço foi pago para a gente. Um preço caríssimo foi pago para nós sermos salvos. Você está desprezando. Caríssimo. Foi o sangue dele, precioso, para poder amar na cruz. Então, você tá encolhendo a culpa do evangelho aqui também. O legalismo, ele tende a afetar a percepção da nossa santidade, da santidade de Deus, aliás. Desculpa. E a licenciosidade tende a afetar a percepção do meu pecado. Isso aí é uma tirada minha aqui, tá, gente? Isso não está no livrinho, não. Mas é isso, né? Preste atenção. Lê aí para mim, Natan, Romanos 6,15. Que fala sobre licenciosidade. A Bíblia é muito clara nisso aí. Pode ler. Então, havemos de pecar, que não estamos debaixo da lei, se da graça, de modo nenhum. Havemos de pecar, porque estamos debaixo da lei. Não estamos mais debaixo da lei. Se na graça, Paulo, ele era radical em relação a isso. Paulo era contra uma vida legalista, mas também a uma vida licenciosa, permissiva. Então, vamos lá.
Como é que a gente faz então, né? Qual é a solução? Difícil, né? Você não se sente, às vezes, no meio de um problema grande aí? Como é que eu cumpro a lei que eu não consigo cumprir? Cristo cumpriu por mim. E como é que eu posso viver sem me preocupar com esta lei? Ao mesmo tempo, né? Esse equilíbrio. Preste atenção. Isso é um negócio muito difícil, tá? É difícil isso aqui, tá, gente? É difícil. Olha o que Martinho Lutero fala. Aqui está no livrinho. A lei corretamente entendida e bem compreendida não faz mais do que nos lembrar do nosso pecado e nos assassinar por meio dele e nos faz sujeitos à ira eterna. A lei não é cumprida pelo próprio poder do homem, mas unicamente mediante Cristo, que derrama o Espírito Santo em nossos corações. Cumprir a lei é fazer suas obras com prazer e amor, que são postos no coração pelo Espírito Santo. É que está o pulo do gato, daqui, tá? Qual é a função da lei? Deus sabe, ele entende que nós vamos conseguir cumprir? Deus sabe que nós não vamos conseguir. Ele requer que nós cumpramos, mas ele sabe que nós não conseguimos. Eu li os Levíticos, você fica maluco. É. Deus sabe, Deus entende que nós não conseguimos. Então, para que serve a lei? A lei serve, gente, para diagnóstico, para apontar o nosso pecado, para apontar que nós somos miseráveis pecadores e não conseguimos cumprir a lei. Tá? E ela nos aponta para onde? Ela nos aponta para Cristo. A lei toda aponta para Cristo. Que a partir do momento em que eu não consigo cumprir a lei, eu preciso de Cristo, preciso de Jesus. Eu preciso ter fé no sacrifício dele na cruz para ser justo. Então a lei me faz perceber o meu pecado e me dá uma percepção também, uma ótica da santidade de Deus. Isso me leva para onde? Para Cristo. Então a lei tem... Qual é a função da vida do cristão, da lei? Ela nos leva para Cristo. Por quê? Porque se eu não conseguir cumprir a lei, ele conseguiu cumprir. No meu lugar. Lê aí já, fala. Romanos 3, 23. Natan, já abre aí. Gálatas 3, 10 a 14. Romanos 3, 23. Gálatas 3, 10 a 14. 10 a 14. Primeiro já. Vamos lá. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que a lei nos aponta? Que nós somos pecadores. Pela nossa própria força, nós não conseguimos. Que nós carecemos da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Então, ela nos está apontando para onde? Para Cristo. Não há outra solução. Né? Natan. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observando os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição ao lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos filhos. Com Cristo Jesus, a lei percebida pela fé do Espírito prometido. Nós éramos o quê? Malditos. Malditos, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Malditos, pecadores. A lei nos aponta para isso. E aí, quem se fez maldito por nós? Jesus. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Está desde o Antigo Testamento, uma morte maldita. Aquela morte exposta. A pessoa, quando era enforcada, era crucificada nua, humilhada. Era uma morte sofrida, lenta, maldita. Então, ele se fez maldito para que nós não sejamos mais malditos. Ele se fez maldito para que a justiça dele viesse para nós. Então, a lei, ela nos aponta o nosso pecado. Vocês entenderam isso, né? E ela nos leva a Cristo, que é a solução.
Mas Cristo, ele fez na cruz o evangelho e leva de volta para a lei. E aí? Ele leva de volta para a lei. Como é isso? A partir do momento em que você é salvo, em que você tem fé em Jesus, e que nós somos salvos, né? Temos fé em Jesus, e que a partir do momento em que entendemos que nós recebemos a justiça dele, através da morte dele na cruz, você não tem vontade de cumprir a lei de Deus? Por quê? Porque você ama a lei de Deus. Passa até a cumprir a lei, não por obrigação, mas você cumpre por amor. Vai conseguir? Não vai conseguir. Mas você vai amar a lei. Vai perseverar. Vai perseverar para tentar cumprir a lei, mas porque você ama. Você vem à igreja hoje, você pode vir para a igreja de uma forma legalista, ou você pode vir à igreja por amor. Vir de uma forma legalista, porque eu tenho que vir na igreja no domingo, senão Deus não vai me abençoar, por exemplo. É diferente, mas eu vou para a igreja porque eu quero ter comunhão com Deus vivo hoje. Porque ele me salvou lá naquela cruz, porque ele me amou e agora eu sou uma nova criatura. Todas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E agora eu amo esse Deus, eu quero cumprir seus preceitos, porque eu tenho amor a ele. Porque ele me ama desde a eternidade. Então eu tenho amor à lei de Deus. A lei de Deus é boa, é santa, é justa, é amável. Então, a gente até tem um certo confronto de ideias dos reformadores. O Martinho Lutero, como a gente leu aqui, ele escrevia muito em relação à lei como um instrumento de diagnóstico do nosso pecado. Calvino já tinha um entendimento um pouco mais amplo. Calvino ele tinha um entendimento que era para diagnóstico do nosso pecado, mas também para ordem. Se não houver lei, não existe ordem na sociedade. Então, Calvino ele tinha uma ideia muito equilibrada, sabe? Diagnóstico. Eu sei que eu sou pecador, preciso ter Cristo. Mas a partir do momento que eu sou salvo, eu sou cristão, eu vou cumprir a minha vida para glorificar a Deus por amor. Então, eu vou tentar fazer tudo da melhor forma possível. Vou tentar seguir os seus preceitos no meu trabalho, na igreja, no meu casamento, na minha casa. E isso leva ao quê? Ao progresso. Fala, Ludmila. Não, que eu acho assim, a gente entende que Cristo justifica e ele leva para a lei, mas eu acho que a vantagem que faz ser melhor do que uma pessoa concentrar só na lei é porque Cristo é ele que vai nos capacitando também. Perfeito. Porque se a gente também Cristo leva para a lei, aí tem que ter cuidado para não, então eu vou tentar. A gente não vai seguir sozinho, sabe? Agora você está com Cristo. E a gente tem que aprender a orando e entendendo a palavra com o Espírito Santo e conseguindo ter essa transformação. É isso que eu poderia falar agora mesmo. Estamos no mesmo espírito, irmã. Que é o seguinte, como é que nós somos capacitados para amar a lei de Deus? Para ter esse amor que eu expressei agora aqui na igreja. O Espírito Santo enviado pelo Senhor Jesus aos nossos corações que nos capacita a viver. Até amor. É o Espírito Santo que nos capacita. Então, a lei nos leva a Cristo. E Cristo nos leva a lei, mas de uma forma junto por amor. No Deuteronômio, aquela música, o Espírito que desce como fogo, o mistério dele queima o pecado, ele nos purifica. Tem esse poder. O Espírito Santo, ele nos purifica, ele regenera nosso coração, ele abre tira as escamas dos olhos. A partir daí, nós conseguimos enxergar Cristo, ter fé. A fé é dom de Deus, a fé é dom dada pelo Espírito Santo. Sabe? Ele é o penhor de Deus, né? Que limpa o nosso coração e nos faz ter vontade de cumprir a lei. Porém, nós nem sempre conseguimos, e por isso nós temos que estar alertas. Porque a gente tem que pedir também. Porque Jesus quer que a gente queira o que ele quer. Meios de graça. É por isso também nós temos oração, leitura de escrituras, ir à igreja, mas nós fazemos isso tudo por amor. Sim. Não como uma obrigação legalista. Eu leio a Bíblia porque eu amo esse livro. Leio todos os dias. Eu venho à igreja porque eu amo a igreja.
Entendeu? Eu faço jejum, ou seja, eu abro mão do alimento, do pão, para me aproximar mais de Deus, porque eu amo esse Deus. Não é por uma questão para mostrar para a sociedade, olha como é que eu estou em jejum. Não, eu amo, eu quero ter comunhão com Ele. Esse retorno nosso para a lei agora, que é o conceito calvinista, ele se dá por Jesus ter enviado seu Espírito Santo no nosso coração e nos capacitar. Né? Leia aí, Jarbas. O Jarbas vai ler. 2 Coríntios 5, 14 a 15. Janete vai ler Romanos 6, 14. Ludmila vai ler Romanos 10, 14. Vamos lá. Lá, todo mundo achou? Pois o amor de Cristo domina, que reconhecendo Cristo. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, nós vivemos não para nós mesmos, mas para quem? Para Ele, para Jesus. E a partir daí, naturalmente, o Espírito Santo nos ajuda a ter uma vida mais de acordo com os preceitos de Deus, né? Tendo a lei de Deus, tendo amor à lei de Deus. Sabendo que a gente vai pecar, gente. É um equilíbrio isso aí, entendeu? Mas quando pecarmos, nós temos um advogado. O Espírito Santo incomoda. Falha. O Espírito Santo nos incomoda. Da mesma forma que o Espírito Santo age no nosso coração, mas ele trazer ele também age como grande em relação a nós. Exato. O Espírito Santo é um presente incalculável de Deus para as nossas vidas, né? Janete, Romanos 6, 14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não estamos mais debaixo da maldição da lei. Entende? Na verdade, nós temos a lei, ela é boa, santa e ela é eterna. Ela foi dada por Deus para ser cumprida. Mas nós não estamos debaixo da maldição da lei. Que Jesus tomou sobre si a maldição da lei. Nós estamos sob a graça, a misericórdia de Deus, o amor dele. Ele nos infundiu a justiça dele por graça. O que é graça? Um favor imerecido. Mila, Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem crê? Pois é. Então, a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho de forma correta, ela nos leva a essa transformação de vida feita pelo Espírito Santo no nosso coração. Gerando arrependimento. Gerando arrependimento e fé. Isso aí vai gerar a regeneração, arrependimento e fé em Jesus. Isso nos torna justos perante Deus. Deus, quando olha para Jarbas, ele não olha para o seu pecado, ele te enxerga justo. Justificado. Por quê? Porque você cumpriu a lei, porque você consegue, porque você... Não. Porque ele enxerga a obra de Jesus feita pela sua vida. Calvário. Meu filho morreu por mim, por Jamila, por todos aqui. Essa é graça. É misericórdia. Entende, gente? Como é que a gente entra no equilíbrio aqui da percepção do meu pecado, percepção da santidade de Deus em relação a isso? Né? Entendem o equilíbrio disso? Presta atenção, então. Vamos lá. Quando a gente, então, está diante de um mandamento de Deus na Bíblia, de uma lei de Deus na Bíblia, nós temos que fazer um exercício. Tem um exercício. Por exemplo, que no livrinho ele coloca aqui um exercício em 4 pontos, tá? Qual o mandamento? Então, não dirás falsos testemunhos. De Deus, né? Você não vai mentir. Então, é o seguinte, qual é o mandamento aí? Deus é um Deus de verdade. Ele não gosta de mentira, de engano. Mas você vai para o segundo ponto. Eu consigo não mentir? Às vezes, quando eu falo uma mentirinha na minha vida, fala. Não seja legalista, irmão. Fala.
vez em quando você faz uma mentirinha, né? Aí você vai se perguntar, por que eu não consigo? Distorce um pouquinho a verdade. Olha só, faltar com a verdade, às vezes até omitir, omissão, entendeu? Fala uma mentirinha de vez em quando, né? Por que eu não consigo cumprir isso? Porque eu sou pecador. A minha natureza pecaminosa que está aqui, onde eu luto, né? Você pode até fazer a pergunta, né? No seu dia a dia, por que eu estou conseguindo cumprir esse mandamento de Deus? Qual é o mandamento? Por que eu estou conseguindo cumprir? Né? Aí você pode pensar nas suas lutas pessoais, para obedecer o mandamento, né? E aí você vai para o quarto ponto. Como Jesus obedeceu? Verdadeiro. Como ele obedeceu? Cumprindo toda a lei, porque ele é homem de Deus. Não teve pecado. Então, ele foi um homem da verdade. Sempre a verdade. Doa quem doer. Verdade. O tempo inteiro. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. A verdade. Sempre a verdade. Ele era genuíno. Você vê os relatos, a escritura genuíno. Ele falava com o fariseu, falou com o Pôncio Pilatos de forma genuína, verdadeira. Né? E como é que eu sou capacitado a cumprir esse mandamento? Através da ação do Espírito Santo. Vamos fazer um exercício aqui então com vocês. Vamos lá. Né? Leia aí, Natan, Tiago 2, do 1 ao 7. Tiago 2, do 1 ao 7, para a gente trabalhar isso. Isso. Só um minutinho. Pastor Lucas. Nada, meu irmão. Junte-se a nós. Nós vamos dar uma saulinha aqui. Seja bem-vindo. Daqui a pouquinho eu vou te... À vontade. Então, nós estamos debatendo aqui sobre a relação entre a lei e o evangelho. Né? O combate do legalismo versus licenciosidade. Né? Seguindo o livrinho que a gente está a vida centrada no evangelho. Então, nós vamos fazer agora um exercício prático, pessoal, depois do que a gente estudou aqui. Leia aí, Natan. Tiago 2, do 1 ao 7. Vocês não podem ter bem nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês com anéis de dedo, vestindo roupas luxuosas, entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês tiverem tratamento especial que está vestido com uma luxuosa, você sem aqui no lugar de um homem. Você fique em pé, sem ser visto que faz estrada dos meus pés. Será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Desculpe, meus amados. Por acaso, Deus não escolheu para o mundo que são pobres para serem ricos em pé e herdeiros do reino. Ele prometeu aos que o amam, no entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que o arrastam para os tribunais, não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Então, qual é o mandamento, a lei de Deus aí, que está nessa passagem, nessa perícola? Não julgar. Não julgar o próximo, por quê? Pela sua condição social. Pela aparência. Pela aparência. Pense na vida de vocês. Já fizemos isso alguma vez? Todo dia. Todo dia. Quando? Fala aí. Quando é que você faz isso? Parando o sinal com o carro, eu tô alguém do lado você fica. Às vezes o cara só tá querendo. Tu tá querendo comer, a gente tá com fome. Às vezes uma pessoa vem me pedir uma informação bem vestida, você passa. Quando chega uma pessoa com uma apresentação de emoção, a gente já fica. A hora Se entrar aqui nesse elevador, um morador de rua, pedindo ajuda, tenta maltrapilho aqui.
Você vai tratar ele da mesma forma se é uma pessoa bem vestida? No mínimo, alerta, no mínimo, com o morador de rua, o alerta vai ficar ligado. Mas se entrar uma pessoa bem vestida, você fica tranquilo. Não fazer exceção de pessoas. Como é que a gente não cumprir? Nós não cumprimos. Vocês perceberam que nós tendemos a não cumprir a lei de Deus? Nós não conseguimos? Quarta pergunta. Como é que Jesus obedeceu a este mandamento? Ele cumpriu toda a lei de Deus ipsilítem. Por nós. Ele tocava. Hã? Andou com ricos, pobres, prostitutas, andou Ele com curou leproso. curou leprosos. O leproso era excluído da sociedade. Ele ia lá, tocava no leproso. Porque fazer refeição na casa do cobrador de impostos. Andava com o publicano, pecador. Sentava. Pecadores, Escolhi os discípulos homens simples. Homens simples, pescadores. Não escolheu gente pomposa da alta sociedade. Nós escolhemos vacilão. Inclusive nós, tá, irmão? Tá? Porque nós somos vacilões, né? E ele nos escolheu desde a eternidade, né? É todo ser humano, vacilão, né? Então, preste Ele atenção. tratava igual a gente, né? A gente vê assim que ele olhava nos olhos, tocava, independente da. Porque ele podia se relacionar, mas de forma diferente. Mas não, é exatamente da mesma maneira. Então, eu tenho uma tendência a não fazer o que Cristo Não. fez. Né? Porque eu estou lutando contra o meu pecado aqui. Então, a primeira pergunta, qual é o mandamento? Por que eu não consigo? Como eu não consigo cumprir esse mandamento? Se fazer olha a sua vida, quando você já não cumpriu esse mandamento, ou eu, nós todos aqui, acho que quase todo mundo, gente. Como é que Jesus obedeceu? Como ele fez? Onde está na Bíblia? Vocês já me disseram. Como eu sou capacitado pelo Espírito Santo a cumprir este mandamento? Como o Espírito Santo me capacita a cumprir isso? O que vocês acham disso? Como não? Orar, ele vai incomodar, como a Paula falou. A gente tem que receber aquilo e começar a orar, entender, né, trocar aqui com a gente. Porque o nosso testemunho também ajuda a gente identificar, não sei se sonho fácil, que não. Dá um alento. Olha só, Mas é verdade, é dar um alento. eu vou ter irmãos que vão cumprir mais esse mandamento que outros. Eu vou conviver com aquele irmão. É, te estimular e também vai te dar um consolo de você saber que não é só você. Aí, importância de sermos igreja. Ah. Porque um ajuda o outro, entendeu? Então, vocês estão vendo ó, que a lei, ela aponta para Cristo. E Cristo nos retorna para a lei, mas de uma forma amorosa, diferente, não legalista. Eu cumpro a lei porque eu amo a lei, por amor. Tento cumprir, tá, gente? Tento. Eu não consigo. Não consigo cumprir, eu tento. É o meu processo do gráfico da cruz, né? Como crescente, eu vou percebendo mais a santidade de Deus e o meu pecado. É o gráfico da cruz. Às vezes um dia a gente não consegue com a outra, a gente já vai conseguir. Então, Vocês entendendo, então, a dificuldade disso e o porquê que é importante nós estudarmos isso, porque é para o nosso dia a dia. O evangelho é para o dia a dia. Nosso processo de santificação. Essa questão da lei está lá em Romanos 7, seria daquela vez, sobre o casamento. Vai falar muito sobre essa questão, sobre a lei de Cristo, né? Porque quem é o errado nessa história é a gente, que a lei ela é perfeita. A lei é boa, é santa. Sim. A lei está morta, é a maldição da lei. Nós não estamos mais sob a maldição da lei. Porque Cristo se fez maldito por nós. O conceito está aí. E aí nós voltamos para a lei, mas com a ajuda do Espírito Santo, para podermos amar essa lei. Nós amamos a lei de Deus. Ela é boa, ela é santa, ela é justa. Mas amamos de forma não legalista. Entendem? Então vamos lá. Isso aqui, olha, me confronta muito, tá, gente? Estudar isso aqui, estudar essas aulas tem me confrontado. Tá? Inclusive, assim, eu acho importante que o Evangelho nos confronta, né? Vamos para um próximo exemplo prático. E aí, Jacas? 1 de Pedro 3:9. 1 de Pedro 3:9. Quantas horas, livro de Minas? 1 Pedro, O pessoal tem horas. 10, 14. Vamos terminar. 1 Pedro 10. Como é que é? 1 Pedro 3:9. 3:9. Vamos lá. Vamos lá. Não pague o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, responda com palavras de ofensa, pois
para isso vocês foram chamados, a fim que receber a bênção por herança. Não pague mal com mal. Né? Qual é o mandamento aí? Deus está nos colocando. Qual é a lei? Mandamento. Hã? Não dá. A pessoa te persegue de forma feroz no trabalho. Feroz no trabalho. Persegue sua vida. A pessoa vai lá, o Antônio faz uma publicação e bate no Antônio, pastor Antônio. Como você citou aqui já. E aí, qual é a sua vontade? Vai que morra. Eu quero que ele se ferre. Não é? Fala a verdade. Vocês já não tiveram esse sentimento? Quem nunca teve? Quem nunca? Quem nunca? Então, qual é o mandamento aí? Eu tenho que pagar o mal que fizeram para mim como? Com amor. Tenho que perder da outra face. Sabe? Eu, como cristão, eu não posso pagar o mal com mal. Pago o mal com bem. Difícil isso aí, hein? Difícil. Né? Eu tenho que andar, sei lá, a segunda milha com ele. Né? O que Jesus nos fala no Sermão do Monte? Não é? Deus ama os bons e os maus. De uma forma que não... Da mesma forma que nos ama, nós regenerados, né? Mas Deus faz cair chuva da colheita dos bons e dos maus. É a graça comum. Tá? São mandamentos de Deus. Então, a pessoa fez muito mal, eu odeio ele. Eu quero que ele se ferre. Se dê muito mal. Olha o mandamento. Como é que eu não consigo, né? Por que eu não consigo cumprir esse mandamento? Hã? Eu sou pecador, eu sou depravado. Eu preciso da graça de Deus. Como Jesus obedeceu esse mandamento? Gente, lá da cruz, aquelas pessoas que cravaram os pregos na mão dele, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Também exortou Pedro, que cortou a orelha, né? Cortou a orelha lá do soldado, ele pegou, botou a orelha no lugar. Né? Você vê Jesus nos evangelhos toda hora pagando mal com bem, pagando mal com bem. Ele cumpriu isso. Como sou capacitado? Muita ação do Espírito Santo na minha vida, né? O Espírito Santo que Jesus envia e que me faz ter prazer na lei de Deus, e me transforma. Olha, gente, para isso aqui, pagar o mal com o bem, eu preciso de transformação. Eu preciso de transformação. O Manuel precisa de transformação por isso aí. Não, é muita oração, porque não tem como. O primeiro pensamento é, essa pessoa fica, você tem que repreender, começar a orar para você conseguir respirar. Fala já do que você leu o negócio do Antônio, na postagem do Antônio. Ele postou algo, ele postou Sobre Trump, né? A associação da igreja com Trump e tal. O cara desceu além dele. Ele respondeu, muito obrigado, bom dia. Isso aqui, gente, vamos pegar esse exemplo, mandamento, né? Você não pode pagar o mal com o mal. Por que eu não consigo? Ele entende que não consegue. Mas ele seguiu, foi capacitado pela ação de Deus, que seguiu o que Jesus ensinou. Veja bem, eu gosto que você faça um exercício para cada. Pegue as passagens das Escrituras dos mandamentos e faça esses 4 perguntas com mandamentos, que eu não consigo, como Jesus me obedeceu, como eu posso fazer, como eu sou capacitado, o que eu preciso mudar. Certo? Bom, gente, acho que deu um entendimento bom da lei e o evangelho, né? Que nós estudamos aqui hoje. Nós vamos para o nosso cafezinho. Semana que vem, Ludmila dará aula sobre arrependimento. Teremos aula com a professora Ludmila sobre arrependimento. Isso é uma parte muito importante também do nosso processo de santificação também. Tá? E vamos fazer uma oração. Pai Santo, muito obrigado por todas as coisas. Senhor, obrigado pela nossa escola bíblica, aqui, onde nós entendemos e aprendemos mais de Ti. Nós queremos ser mais parecidos com Cristo, cada vez mais. Tenha misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, nós não conseguimos, Pai, cumprir as suas determinações, seus mandamentos, as suas leis, Senhor, mas entendemos que Cristo cumpriu por nós e nós tentamos cada vez mais sermos mais parecidos com Ele e nós amamos a sua lei e nós buscamos, Senhor, cada dia mais e mais e mais cumprir os seus decretos por amor, mesmo entendendo que nós não conseguimos. Abençoe cada irmão aqui, Senhor.
Abençoa quem está nos visitando, o pastor Lucas e a sua esposa, a irmã que está fazendo aniversário hoje. Senhor, cubra a vida dela de bênçãos, Senhor, da sua presença. Estou muito feliz de estar aqui com a gente. Nosso casal que casou ontem, Natan e Ana Júlia, Senhor, que esse é o primeiro casamento da RPI, dessa igreja, Senhor. Abençoa esse casal, que seja um exemplo de próximos casais que vão surgir aqui. Senhor, nos dá um culto abençoado na sua presença, ó Deus. Nós queremos ter um encontro contigo, queremos, Senhor, aprender mais de ti, queremos ter comunhão contigo, Senhor, comunhão com Deus vivo. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Sabe? Obrigado, irmãos. Vamos com um cafezinho, daqui a pouco temos um culto, hein? Amém. Pessoal do online, vamos agora para o culto, né? Deus abençoe a vida de cada um. Irmã Ana, fica com Deus, tá? Deus abençoe. Amém, querido. Amém, Lessie. Abraço, meu irmão. Grande abraço.